Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. Nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. E esse é mais um vídeo do Fala Day Trader, onde eu trago um tema impactante e relevante com relação a Day Trade. E o tema de hoje é Day Trade, falando de preço médio. Antes eu vou pedir para você dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse conteúdo é de extrema importância que chegue a mais gente. Eu conto com a sua ajuda, eu preciso que esse conteúdo chegue a mais gente, porque pouco se fala com relação a preço médio e muito se demoniza. Já vou pedir desculpas aqui para vocês, porque tá um calor mortal aqui em São Paulo e infelizmente se eu ligar o ar-condicionado, esse microfone é mais sensível, vai pegar o barulho do ar-condicionado e vai sair um áudio horrível. Então, pela beleza do áudio, para que a gente consiga conversar e ter uma boa comunicação, vou aqui literalmente suar a camisa, então já peço desculpas para vocês. Mas desculpas à parte, vamos continuar no tema. Para a gente mergulhar no preço médio, para você que é do mais absoluto zero e não entende nada de day trade, eu vou falar para você que entende de day trade, um pouquinho de paciência que eu preciso explicar aqui e nivelar todo mundo para que todo mundo entenda do que eu vou falar. Nós temos que falar de mão. E o que é mão no day trade? Mão é a quantidade, é o volume de dinheiro que eu vou colocar naquela operação. Então, se eu entro com uma mão, no caso de índice futuro e dólar futuro com quantidade de mini contratos, se minha mão é 5 mini contratos, quando eu falo de preço médio, quer dizer que eu vou entrar com mais uma mão de 5 mini contratos e somando 10 mini contratos. E se eu for entrar com mais uma mão no preço médio, ou seja, eu vou entrar com mais 10 mini contratos, somando-se 20 mini contratos. O preço médio, ele se determina por isso, ele vai ali no ponto médio, ou seja, no 50% do movimento, na metade do movimento, para que o mercado retorne e te tire da operação. Esse é o primeiro ponto, o primeiro conceito do preço médio. O segundo conceito que eu venho trazer para vocês aqui é literalmente as linhas de suporte ou resistência, ou as zonas de suporte ou resistência, que são os pontos corretos para que você entre com o preço médio, aqui literalmente só para nivelar vocês. E agora, para além do nivelamento, nós vamos falar de preconceito. Preconceito com relação a day trade, preconceito com relação ao preço médio. Eu ouço muitos day traders reclamando sobre, muita gente tem preconceito com day trade, acha que day trade não vai dar certo, acha que day trade é cemitério de malandro, acha que day trade vai quebrar a longo prazo, e a gente ouve muito sobre isso aí. E normalmente quem fala isso é quem não faz day trade, é o que é mais impressionante. A pessoa não é day trade, não faz day trade, nunca clicou no day trade, não faz ideia como é o day trade e fala mal do day trade. Aí quando a gente entra dentro do day trade e ouve os day traders reclamando, ou os traders, né, porque não existe o day trade, mas só para colocar para vocês aqui nivelar, o nome da profissão é trader. E a gente ouve os traders reclamando que operam na modalidade day trade, falando, mas o preço médio é ruim. Eles têm o mesmo preconceito com relação ao preço médio, porque foram alienados por falta de conhecimento com relação ao preço médio. É muito fácil você criticar o preço médio. É muito fácil você falar que não dá certo. É muito fácil, inclusive, quem não conhece o day trade, falar que o day trade não está certo e você ficar irritado. Sempre é muito fácil, difícil é você entender a fundo essa questão técnica, que também faz parte, que também compõe a análise técnica clássica. E muita gente fala, eu ensino análise técnica clássica, eu ensino day trade, mas não fala de preço médio, porque não tem base estatística. A gente tem pouca literatura, literalmente, falando deste fundamento, que também compõe a análise técnica clássica. E aí, mergulhando um pouco mais a fundo no preço médio, a gente enxerga dois perfis de pessoas falando do preço médio. Um perfil de pessoa que fala do preço médio e fala bem, não, faça preço médio, o preço médio vai levar você a uma saída no 0 a 0, ou de repente o mercado reverte, e aí você vai ganhar muito dinheiro com relação a esse movimento. Muita gente fala isso, e aí eu vou dizer para vocês que isso está 100% errado. Eu não posso falar de preço médio se eu não determinar os limites do preço médio. Por um outro lado, muita gente critica o preço médio e fala que quem faz preço médio vai quebrar, não vai dar certo. É o começo para que você acabe no seu day trade, é cemitério de malandro. Fala que preço médio vai te conduzir a quebrar a perder todo o seu dinheiro na bolsa e a quebrar na bolsa. E normalmente quem fala isso é quem não tem base estatística, ou quem tentou operar no preço médio sem conhecimento, sem uma técnica, sem um plano e literalmente quebrou. E aí eu vou aqui acabar com uma das maiores falácias do mercado, inclusive as quais eu já usei. O pessoal fala, mas olha, se você tem um plano de trade e você toma um loss, você perde todo o seu racional de plano de trade. Eu vou falar para vocês que essa falácia é com base numa fala do Mike Tyson que dizia, você tem um plano até você levar o primeiro soco na cara, e a partir daí você não tem mais um plano. E eu vou dizer para vocês, se você pega um pugilista que treinou, que literalmente refinou a sua habilidade e que está ali no meio do combate e leva um soco na cara, ele pode até ter perdido o plano, mas o reflexo que ele tem com relação à sua memória muscular não sumiu, e ele continua sabendo dar os golpes, desviar dos golpes e dar o contragolpe para vencer aquela luta. É o ponto que eu vou dizer aqui do preço médio. Se você treinou a sua visão para ter uma memória visual com relação ao comportamento do preço, você vai conseguir determinar os pontos do preço médio, porque o preço médio tem técnica sim, e o preço médio tem limite.
Esse é o ponto. Preço médio sem limite de fato vai fazer você quebrar na bolsa. Isso é verdade. Preço médio com limite não. E eu já provei isso na playlist Arriscando a Própria Pele, onde eu coloco os meus day trades na conta real e faço preço médio sim lá. E se você ainda tem alguma dúvida, clica aqui na playlist desse canal, depois que acabar esse vídeo, e procura a playlist Arriscando a Própria Pele. Lá tem 100% dos meus vídeos day trade na conta real, terminando, até o momento da gravação desse vídeo, 100% dos meses positivos, fazendo lucro sobre lucro, operando com consistência, chegando aos 5 de 1, ou seja, fazendo 5 dígitos dentro de um mesmo mês, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês, e no final dos vídeos eu mostro o meu relatório de trade, comprovando que o meu resultado é um resultado lucrativo, que o meu perfil, que a minha estratégia operacional é consistente. Coisa que quem reclama do preço médio, fala mal do preço médio, não faz, se não mostra como é que funciona o operacional dele na conta real, como pode falar de uma outra estratégia que desconhece a fundo a sua técnica. Então, continuar aqui, mergulhando um pouco mais a fundo e cada vez mais profundo com relação ao preço médio, o preço médio, ele tem um ponto certo de você entrar quando o mercado vem contra você. E o que pode acontecer, e o que é importante você entender do movimento do preço. Vamos pensar aqui num movimento de alta, e eu aqui longe nesse momento de querer desenhar uma análise gráfica para vocês, falando com vocês literalmente, porque isso não iria funcionar, mas vamos pensar no mercado de impulsão. O mercado fez um movimento de impulsão. Normalmente você espera a retração para tomar a sua entrada, quem segue tendência. O mercado fez a sua retração ali, você faz a entrada, e no momento de retração o mercado pode reverter a tendência e começar a cair, pensando no movimento de alta. E nesse momento que ele cai, você fazendo o preço médio sem limite, você perde muito dinheiro. Mas e se você toma a sua entrada, determina um ponto de entrada da sua primeira mão de preço médio, ou seja, você vai estar com duas mãos lá. Vamos lembrar ali do conceito que eu falei inicialmente nesse vídeo. Uma mão, uma quantidade de mini contratos no caso do índice do dólar. Então vamos pensar que eu estou ali com uma mão dentro dessa operação, eu estou com 5 mini contratos que eu entrei nessa nossa operação, nesse nosso exemplo. O mercado veio contra mim, pegou minha primeira entrada de preço médio, ou seja, eu entrei com a minha segunda mão, eu estou com duas mãos de 5 mini contratos, eu estou com um total de 10 mini contratos. E aí dentro da técnica que eu opero, eu entro com até 3 mãos no preço médio. E aí o mercado vem contra, e tem um ponto certo de eu entrar com a terceira mão no preço médio, que é, se eu estou com 10 mini contratos, eu coloco mais 10 mini contratos. E aí eu estou com literalmente 20 mini contratos naquela operação. Adriano, pode acontecer do mercado não voltar? Claro que pode. Adriano, você pode ser estopado? Claro que eu posso. E como é que você é estopado? Quando o mercado vem contra e atinge o meu gerenciamento de risco que eu pré-determinei com base na análise do efeito estatístico sobre a planilha que eu falo para vocês aqui o tempo todo. É uma planilha formada em cima do relatório de trade de todas as minhas operações, e naquela planilha, o que eu encontrei, o que eu enxerguei dentro daquela planilha é uma das perguntas que eu mais ouço aqui. Eu enxerguei que quando o mercado vem contra, quando ele passa ali da 13ª vez da minha meta, ou seja, se eu estabeleci uma meta de 100 reais, ele veio 13 vezes a minha meta contra mim, entrando com 3 mãos no preço médio, ou seja, ele bateu R$ 1.300. As chances dele voltar e me levar para o 0 a 0 é literalmente baixa, passa a ser 30% das vezes que ele pegou a minha 13ª vez em queda ou contra a minha entrada no meu preço médio, ele não volta. Então, ou seja, eu tenho 70% de chance dele não voltar e literalmente me estopar com um valor muito alto. Baseado nisso, o que eu fiz? Eu coloquei uma linha de corte de 13 vezes a minha meta, baseado na técnica que eu utilizo do setup super tendência. E aí se você falar, Adriano, essa técnica do preço médio funciona para um outro setup? Eu não sei, eu nunca testei. Eu posso falar do setup super tendência. Adriano, funciona para figura gráfica? Eu não sei, eu nunca testei. Eu posso falar do setup super tendência com relação a essa técnica. Ele fala, Adriano, mas você já operou outra técnica? Você já operou Power Breakout? Você já operou Breakout? Você já operou Inside Bar? Você já operou as técnicas de entrada na média móvel de nova exponencial? Sim, operei todas essas, mas sem o preço médio. Em determinado momento, quando eu falei para vocês, eu conversando com um trader institucional, ele me disse, os traders institucionais fazem preço médio. E baseado nessa informação dele, eu me perguntei, horas bolas, por que eles fazem? Eles têm dinheiro infinito? Essa foi a minha primeira argumentação com relação a isso. E aí, esse trader deu risada e falou, não existe dinheiro infinito, Adriano. Você pode colocar uma mão, e se o mercado vir contra, você colocar mais uma mão. E se atingir o volume máximo que você pode perder no dia, mesmo sendo institucional, você é estopado pela própria mesa. E muito provavelmente você vai tomar uma advertência. Acontecendo isso mais de uma vez, você vai ser demitido. Então, o trader institucional também tem responsabilidade com relação ao capital que ele tem para movimentar. Óbvio, porque ele responde ao cotista que comprou aquele fundo que ele está operando. Ele não pode operar preço médio sem limite. Esse é o ponto importante. A partir daí, eu comecei a analisar
dentro do setup super tendência o que eu fazia, o movimento, o comportamento de preço médio que não é simples. E aí, dentro do efeito estatístico com relação às mãos, às quantidades de vezes que eu vou entrar no preço médio, além disso, também o volume, o preço que ele vai me contra baseado na meta, eu consegui chegar nessa informação sempre com base na minha planilha, sempre com base nos relatórios de trade que eu transformei num banco de dados, e esse banco de dados me dá o efeito estatístico dessa única operação que eu executo, que é o que eu mais falo aqui. Execute uma única estratégia, entenda uma única estratégia, e com o tempo você vai se especializar naquela estratégia e conseguir atingir o resultado, e conseguir atingir a consistência e a lucratividade, porque você vai dominar todas as nuances daquela estratégia, você vai literalmente tabular todas as informações e planilhar todas as informações com relação àquela estratégia, chegando a informações precisas de quando você, por exemplo, entra no preço médio, como eu faço. Esse é o maior ponto e a maior beleza do setup super tendência, essa é a beleza da estratégia que eu utilizo, e isso me dá a memória visual. Então, quando eu tomo um soco na cara, ou seja, quando eu sou pressionado pelo mercado a entrar com preço médio, eu já sei o que fazer, mesmo estando em pânico com relação ao movimento do preço, com medo de atingir o gerenciamento de risco, que fato, toda operação eu fico com receio. Óbvio, não vou negar para vocês, mas o medo em doses homeopáticas ou em pequenas doses, ele é literalmente positivo, porque ele vai evitar com que você seja corajoso demais, e você seja destemido demais, e você saia fazendo operações sem critério, sem análise, sem o devido comportamento do preço. Esse é o mais importante. Então aqui a gente mergulhou bem a fundo do preço médio, mas é o que eu disse para vocês, eu ainda vou ter que fazer diversos vídeos e pense em fazer uma série só falando do preço médio, para literalmente desmistificar, tirar esse medo, tirar essa visão, tirar essa informação com relação ao preço médio que pouca gente tem. O preço médio, ele vai fazer com que o seu resultado se amplie, se você souber usar, se você usar a técnica certa, se você usar ele sem limite, sem critério, ele vai te levar ao loss. Fazendo aqui menção a uma coisa bem simples, e o que a gente mais ouve é: qual é a diferença do remédio para droga? Qual é a diferença? Se você tomar um remédio demais em dose errada, ele pode te fazer ter grandes problemas de saúde. Se você usar o preço médio em doses demais, ele pode tirar muito do seu capital. Então, a diferença do remédio para o veneno é o limite, é a quantidade, é a dose. O preço médio também tem dose. A diferença do preço médio com resultado lucrativo para o resultado errado é a dose. Entendam isso. Se vocês entenderem isso, vocês vão ser consistentes, vão ser lucrativos, vão aprender a usar o preço médio da forma certa e conseguir chegar no resultado que vocês têm que chegar. Bom, pessoal, espero vocês amanhã, isso aqui, nesse feriado, espero que vocês tenham curtido a família, espero vocês amanhã para falar mais sobre o mercado financeiro. Amanhã às 8h30 da manhã a gente vai ter o Bom Dia Day Trader, e às 8 horas da noite a gente vai ter o Arriscando a Própria Pele. Até amanhã, como eu sempre digo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.